Essa aqui já é de proporção, né? Proporção, vamos lá. Para se construir um contrapiso, é comum, na constituição do concreto, se utilizar cimento, areia e brita. Na seguinte proporção: uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Qual é o volume de cimento em metro cúbico na carga de concreto trazido pela betoneira? Então tá aqui, ó. A betoneira me trouxe lá 14 metros cúbicos de concreto. Aí eu quero saber quanto de cimento tem aqui, ó, o volume de cimento. Quantos metros cúbicos de cimento? Como é que eu vou saber? Na proporção aqui que ele me disse, ó. Ele me disse que tem uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Como assim? Significa o seguinte, que a proporção é assim, ó. O volume de cimento está para 1, assim como o volume de areia está para 4, assim como o volume de brita está para 2. Certo? Lembrando que o concreto, se eu tenho 14 metros cúbicos de concreto, quer dizer que eu tenho o cimento mais a areia mais a brita. Não é isso? Então eu tenho um volume de cimento, um volume de areia e um volume de brita. Somando esses 3 volumes, eu vou ter 14 metros cúbicos de concreto. Mas existe uma proporção. Qual é a proporção? O volume de cimento está para uma parte. O volume de areia para 4 partes. E o volume de brita, 2 partes. Então, ó, C eu estou considerando o volume de cimento, A de areia e B de brita. Então, C está para 1, assim como o A está para 4, assim como o B está para 2. E essa é a proporção que nós temos. Entendido até aí a montagem da proporção? Sempre que vocês tiverem proporção, vocês usam isso. Os números que eles deram lá. Então, está para esse número, assim como o outro está para o outro. Montamos a proporção aí. Agora, o que eu faço? Aquela regrinha que eu passei para vocês lá no início do ano. A soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes. Ou, somar os de cima dividido pela soma desses que estão embaixo. É uma regra de proporção. Ó. Se eu tenho aqui uma proporção de igualdade, então eu pego a soma desses 3 aqui de cima, ó, C mais A mais B, dividido pela soma desses 3 aqui de baixo. Ó. 1 mais 4 mais 2. Aí o que eu posso observar? Que aqui ó, eu tenho ó, o cimento mais areia mais brita. Se eu somar o volume de cimento com o volume de areia com o volume de brita, eu vou ter que o volume de concreto. Então aqui eu vou ter os 14 metros cúbicos. Ó. Então aqui, isso aqui é 14. Independente do valor individual de C, de A e de B, os 3 somados é 14. Então eu posso colocar aqui ó, que os 3 somados são 14, dividido por 1 mais 4 mais 2. 1 mais 4 é 5, mais 2, 7. Eu tenho que C sobre 1 igual a A sobre 4 igual a B sobre 2 igual a 14 sobre 7. Eu vou até escrever aqui, ó. C por 1, C está para 1, assim como o A está para 4, assim como o B está para 2, assim como 14 está para 7. Opa, mas espera aí, 14 dividido por 7 é exato. Quanto é 14 dividido por 7? 2, então isso aqui é igual a 2. Pronto. Aí eu posso calcular qualquer um desses aí, porque eu tenho 3 igualdades. Eu posso separar as igualdades. A pergunta está pedindo o quê? Volume de cimento. Então eu vou calcular só o volume de cimento. Ó. C sobre 1 é igual a 2. Ó. Basta igualar ele ao 2 aqui, que é a nossa constante de proporcionalidade. C sobre 1 igual a 2. Ó. Então quer dizer que o C é igual a quanto? 2 o quê? Metros cúbicos. Então a resposta é a letra